Pois é, gente, finalmente chegamos no fatídico momento onde o mangá finalmente adaptou uma das maiores reviravoltas da história de Slime. E também uma das partes mais confusas e difíceis de entender desse volume e da história no geral. E digo mais, isso aqui é só uma parte do que a gente vai saber ainda, tá? Ainda vai ter mais algumas coisas que mais pra frente a gente ainda vai saber sobre esse negócio de viagem no tempo. Mas enfim, hoje eu vou trazer a review do capítulo 144 do mangá de Slime, onde a gente teve simplesmente a maior reviravolta desse arco, que é revelado que a Chloe tá presa num loop temporal e de que também o Rimuru acaba morrendo. Mas ela, junto da ajuda de Hinata, vai fazer de tudo para conseguir salvá-lo. E a gente vai ver tudo isso agora nesse vídeo. O capítulo começa com a Hinata completamente chocada com a informação de que a Chloe deu pra ela, de que elas voltaram 2000 anos no passado. E ela pergunta pra Chloe como é que ela podia ter certeza de que elas estavam na Arubérios do passado. E a Chloe responde de que isso era simples, porque não era a primeira vez que ela estava ali. E ela explica de que o poder dela fica fora de controle, então ela é enviada ao passado com frequência. Então ela explica pra Hinata, dizendo que tudo começou quando o Rimuru salvou ela e os amigos dela. Quando eles foram na morada dos espíritos, os amigos dela acabaram recebendo espíritos de alto nível, mas isso não aconteceu com ela. Ao invés das preces dela terem sido atendidas por um espírito, elas foram atendidas pela habilidade inata do eu do futuro dela, a habilidade única Viagem no Tempo. Só que mesmo que ela tenha recebido esse poder, ela não tem total controle sobre essa habilidade. E essa habilidade sempre só foi acionada quando a Hinata morria. Isso claro choca a Hinata, só que o que mais deixa ela incrédula é o fato de que a Chloe voltou 2000 anos no passado, não uma e não duas, mas diversas vezes. E obviamente isso deixou ela muito chocada, porque isso é praticamente uma tortura quase que infinita, e não tem como um cérebro humano aguentar tudo isso. Porém, um lado bom disso é que a Chloe ela só consegue se lembrar das coisas da última vez, ou seja, do último loop. E também de que ela só conseguia as memórias desses loops quando ela voltava no tempo, ou seja, quando ela volta 2000 anos no passado. Isso até mesmo explica do porquê que ela agia como uma garotinha normal em Tempest. E antes que elas pudessem continuar a conversa delas, a Chloe diz de que elas precisam conhecer uma pessoa, e ainda o mais rápido possível antes que elas perdessem tempo. E essa pessoa era nada mais e nada menos do que a Luminous, que na época ela morava na Night Rose, o castelo onde vivia ela e os seus súditos antes do Veldora chegar lá e destruir tudo. E o que a Chloe fez? Ela basicamente foi lá, pediu uma reunião com a Luminous e notificou ela sobre o ataque do Veldora, de que iria acontecer em 2 semanas. Só que obviamente a Luminous ela não aceitou isso tão fácil, porque além disso ser uma informação muito do nada, ela não tinha nenhuma prova. E basicamente ela teve que só confiar na palavra da Chloe, mas ela não descartou isso que ela falou. Por isso, ela manteve em mente o que a Chloe falou e deixou ela ficar na cidade por enquanto. Só que obviamente isso foi uma atitude meio imprudente da Chloe, porque ela simplesmente chegou nos guardas e disse que ela queria ver a Luminous, o que acaba deixando a Chloe um pouquinho envergonhada, porque ela simplesmente esqueceu que isso é antes delas se tornarem amigas. O que é um pouco compreensível porque a Chloe já fez isso muitas vezes, tantas vezes que ela até mesmo perdeu a conta. Depois disso, elas acabam repassando o plano dos passos que elas terão que seguir daqui em diante. Para resumir, a Chloe quer seguir os últimos passos que ela seguiu durante o último loop temporal. Então, para facilitar as coisas, elas vão chamar o caminho que ela seguiu da última vez de Rota da Esperança e o caminho de antes daquele loop da Rota do Fracasso. Em resumo, na Rota do Fracasso, a sociedade humana corre o perigo de colapso total. Isso porque o Império organiza uma invasão e transforma em uma grande guerra do leste-oeste. E o Veldora, que acabaria sendo libertado, acaba ficando extremamente furioso com isso e entra em um surto insano, o que durou tempo suficiente para levar até mesmo Tempest à ruína. Com isso, a Chloe e a Hinata acabam se juntando para lidar com o Veldora, mas a Hinata acaba sendo morta por alguém, ao qual a Chloe não sabe. E aí, por conta da morte da Hinata, a Chloe é enviada 2000 anos de volta no tempo. A Chloe já seguiu essa rota do fracasso muitas vezes, com alguns acontecimentos sendo diferentes, mas o resultado sendo o mesmo. Só que então a Hinata acaba percebendo uma coisa bem estranha, o que é que o Rimuru tá fazendo no meio de tudo isso, já que quem mantinha o Veldora no controle era ele. E então aí onde tem a maior revelação de todos esses loops, que é que na Rota do Fracasso o Rimuru é morto pelo Império. E por conta da morte dele, o Veldora é libertado e acaba ficando extremamente furioso, o que resulta na destruição do Império, na morte da Hinata e também no loop da Chloe. Em
todas as vezes, a Chloe tenta fazer com que o Rimuru não vá para a guerra, mas ele toda vez diz para ela não se preocupar e deixar com ele. E uma coisa que é mostrada nos painéis dessa linha do tempo é de que o Rimuru tá usando a roupa dele de depois dele ter enfrentado o Lord York e antes de ir atrás das crianças. O que meio que já acaba dando uma pequena pista pra gente sobre do porquê o Rimuru foi morto. A Hinata acaba pensando como isso era bem difícil de se imaginar. Alguém como o Rimuru, que acaba fazendo umas coisas bem impossíveis, acaba sendo morto sem escrúpulos. E logo então, a Hinata pergunta pra Chloe do porquê que essa rota agora é a rota da esperança. E o motivo disso é do Rimuru ter se tornado um Lorde Demônio verdadeiro. E essa pequena diferença foi graças a Chloe. Isso porque ela conseguiu se lembrar um pouco dos loops dela quando ela foi pra Moradia dos Espíritos. Por conta disso, a Chloe fez o Rimuru ficar só um pouquinho mais em graça, provavelmente por alguns segundos ou minutos. E essa simples mudança foi o suficiente para criar a Rota da Esperança, pois graças a esse tempo que o Rimuru ficou lá, ele acabou se encontrando com a Hinata. E sim, caso a Chloe não tivesse mantido o Rimuru por aquele minúsculo tempo, a Hinata não teria conseguido alcançar o Rimuru a tempo e ter lutado contra ele. E por conta do Rimuru não ter se encontrado com a Hinata, eles não lutaram e ele não demorou muito para voltar para Tempest. E então ele sem nenhum problema teria conseguido espantar aqueles 3 outros mundos, e assim tendo minimizado os danos a Tempest. Porém, ele ter conseguido voltar para Tempest e aquelas atrocidades não terem acontecido em Tempest, não faria com que o Rimuru se tornasse um Lorde Demônio verdadeiro. E se ele não se tornasse um Lorde Demônio verdadeiro, ele não teria ficado mais forte. E se ele não tivesse ficado mais forte, ele não iria conseguir poder o suficiente para poder lidar contra o Império, o que iria acabar acarretando na morte dele. E a Chloe até mesmo diz que sempre que ela volta no tempo, o Rimuru já morreu. Porém, dessa vez, quando ela voltou no tempo, o Rimuru ainda estava vivo. Ou seja, essa era a Rota da Esperança. E se a Chloe e a Hinata refizessem os passos, que acabaria fazendo com que o Rimuru ficasse vivo, então elas poderiam deixar todo o resto nas mãos dele. Sim, mais uma vez, vão ter que deixar tudo nas mãos do Rimuru. Mas dessa vez ele não vai ter que fazer todo o trabalho. A Hinata e a Chloe pelo menos vão ter um enorme trabalho para fazer, para depois deixar o restante com ele. E inclusive, por mais que a Hinata ela tenha ficado um pouco séria com isso, ela acabou se surpreendendo com a Chloe dizendo de que por mais que ela goste dela, ela nunca vai deixar com que a Hinata fique com o Rimuru, o que acaba impressionando ela. Mas ela acaba deixando esse pequeno detalhe de lado. Inclusive, uma coisa que eu quero falar aqui que acabou sendo cortada dessa parte entre elas, é de que a Hinata acaba pensando um pouquinho sobre se ela gosta ou não do Rimuru. E enquanto ela pensa sobre isso, a Chloe até mesmo acaba dando uma pequena provocada nela, dizendo que ela ficou bem nervosa. Mas depois ela logo deixa esse assunto de lado. Inclusive, um pequeno detalhe que eu também quero acrescentar de que foi cortado aqui no mangá é sobre essa linha do tempo em que o Rimuru morreu. Uma coisa que não é dita é de que, primeiro, quando o Rimuru espantou aqueles outros mundos, Farmos ainda ficou no pé de Tempest, mas dessa vez eles estavam reunindo forças. Mas mesmo após isso, o Rimuru ainda tentou de tudo para conseguir ter relações com os humanos. Ele até mesmo acabou se tornando um grande amigo do Yuki, que aqui não estava tentando matar ele toda hora. Ele até mesmo conseguiu construir uma escola em Tempest onde as crianças foram para lá. A Chloe até mesmo acabou se tornando amiga da Milin. Mas Farmos em nenhum momento saiu do pé de Tempest. Ele até mesmo arquitetou um plano para Hinata acabar invadindo Tempest e lutar contra o Rimuru. E a luta só terminou em empate porque as crianças se meteram na luta e fizeram com que a Hinata visse a verdade, onde ela só aceitou e disse que ia ver tudo mais de perto. As coisas para o Rimuru conseguir criar relações com os humanos acabaram dificultando bastante, mas ele ainda assim iria conseguir criar essas relações. Mas então, depois de toda essa revelação, acaba chegando o dia onde o Veldora iria atacar a Night Rose. E aqui essa cena serve para mostrar pra gente como o Veldora simplesmente atacava tudo e todos simplesmente porque ele queria. Sendo bem merecido às vezes ele ser chamado de dragão maligno, porque ele realmente fazia o que bem entendia. E isso também mostra como o Rimuru fez uma grande diferença na vida dele. Então, depois disso, a Luminous acaba ficando extremamente grata a Chloe, pois se não fosse o aviso dela, ela não iria conseguir evacuar os cidadãos a tempo. Por isso, ela acaba oferecendo a sua ajuda a Chloe, que logo explica pra ela tudo o que irá acontecer no futuro e o que elas precisam fazer para que aquele futuro aconteça. Mas, ela deixou alguns pequenos detalhes de lado, pois se elas falassem que o Granbel iria traí-la, obviamente a Luminous logo iria acabar eliminando ele.
Além disso, querendo ou não, elas precisavam que alguns eventos trágicos acontecessem, pois eles eram necessários para a Rota da Esperança ser acessada. E depois de terem aprofundado um pouco mais o seu relacionamento com a Luminous, que ela também já acaba criando um pequeno afeto pela Hinata, a Chloe diz que a partir de agora ela vai fazer a mesma coisa que fez nos outros loops, ela vai se tornar uma heroína e ajudar as pessoas. O problema era que, obviamente, a Chloe não podia usar o nome dela, tanto que tinha o fato de que o Leon ia acabar sabendo da existência dela e ir atrás dela. A Hinata até mesmo acaba perguntando se a Chloe tinha algum nome em mente, só que em todos os loops ela pensava em simplesmente qualquer tipo de nome. Isso até mesmo acaba deixando a Hinata um pouquinho preocupada, porque demonstra de que a Chloe precisa ter um pequeno planejamento melhor, né? Ainda mais se considerar o fato de que a vida do Rimuru tá nas mãos dela. Então a Hinata acaba dando o nome de Cronoa como uma sugestão, combinando o nome da Chloe com Cronos, o supervisor do templo. E esse foi o nome que a Chloe adotou e de que ela começaria a usar como uma heroína. Só que enquanto ela e a Luminous tinham essa conversa, adivinha quem é que estava só escutando tudo isso que aconteceu? O Granbel, que estava só na maciota escutando tudo aquilo, já sabendo também o que vai acontecer no futuro. Mas uma coisa bem estranha que aconteceu foi que quando a Hinata deu a sugestão do nome, ela acabou perdendo a habilidade usurpadora dela, como se ela tivesse dado um nome para um monstro. O que foi algo bem estranho, mas elas não tinham nenhuma resposta, então tiveram que deixar isso pra lá. Então, enquanto a Chloe fazia o seu papel de heroína, 1700 anos se passaram, até que chegou o dia em que ela finalmente acaba selando o Veldora. Mas não foi a Chloe que selou o Veldora, e sim a Hinata, que queria se vingar dele desde a derrota humilhante dela no 100º andar. Inclusive, uma pequena parte que foi cortada aqui da novel é de que a Hinata ela tem ajudado Chloe com a habilidade matemática dela, meio que atuando quase como que o Rafael para Chloe, onde ela fica encarregada mais da parte da lógica e também dos cálculos. Mas, infelizmente, depois do selamento do Veldora, a Chloe acaba revelando uma informação bem chocante, de que é que ela logo acabaria desaparecendo. Logo chegaria um momento em que ela e o Leon acabariam sendo invocados naquele mundo, e assim acabariam existindo duas Chloes na mesma linha do tempo. Mas isso acabaria dando um enorme problema, pois o mundo não aceita que existam duas pessoas na mesma linha do tempo. E isso poderia acabar fazendo com que o mundo entrasse em colapso. E por isso, essa Chloe que voltou no tempo logo acabaria desaparecendo quando o outro eu dela fosse para aquele mundo. E o mesmo também se aplicava a Hinata. Mesmo que ela não tivesse mais um corpo, a Hinata também estava ali. E no momento em que a Hinata adolescente fosse para aquele mundo, ela também desapareceria. E quando as duas desaparecessem, o corpo simplesmente ficaria ali. Mas a Luminous acaba acalmando elas, dizendo que usaria o seu selo espiritual para criar uma arca para isolar elas do presente. E no futuro, ela iria rastrear a alma delas. Naquele dia, a Hinata, a Chloe e a Luminous acabaram conversando até o anoitecer. E em pouco tempo depois, a consciência da Chloe desapareceu e a Hinata ficou completamente sozinha. Ou pelo menos, era o que ela acreditava. Pois, quando a Hinata deu um nome de Cronoa para a Chloe, uma personalidade alternativa da Chloe foi criada, e ela se chama Cronoa, que ficou extremamente furiosa pela mestra dela ter desaparecido, e a Hinata tem começado a ter problemas para conseguir controlá-la. Mas com muita força de vontade, a Hinata tem contido a Cronoa, pois tinha ainda uma coisa que ela tinha que fazer. E isso foi salvar a Shizu. Ela foi até o castelo do Leon, que já tinha ido embora, e finalmente acabou salvando a Shizu, e ficando por um tempo do lado dela até transformá-la numa aventureira. Inclusive, acaba sendo meio fofa essa cena porque a Shizu ela fica atrás da Hinata, provavelmente nervosa ou com medo dos aventureiros de lá. Eu achei bem fofinha essa cena. Mas então, acabou chegando um momento em que a Hinata teve que deixar a Shizu, com a única coisa que ela deixou sendo a sua máscara. E mesmo querendo ficar um pouco mais com a Shizu, ela sabia que já estava na hora dela, tanto que ela nem estava mais conseguindo conter direito a Cronoa. Então, depois de 2000 anos inteiros de preparação, a Hinata vai deixar tudo nas mãos do Rimuru. Então, nós voltamos pro presente, onde a Luminous está de frente pro Granbel, enquanto o Rimuru e o Leon assistem tudo. E assim,
o capítulo termina. Eu espero que eu tenha conseguido pelo menos ter explicado tudo direitinho que teve nesse capítulo. Mas enfim, falando sobre esse capítulo, ele teve 50 páginas. E mesmo tendo 50 páginas, ou quase 50, ele mesmo assim teve que mudar algumas coisas e até mesmo teve que cortar algumas coisas, como vocês viram aí. A parte da Cronoa não deixou muito claro que ela é uma personalidade alternativa, acabou cortando alguns pequenos acontecimentos que eu falei que teve na linha do tempo em que o Rimuru morreu, e também algumas partes da interação da Hinata com a Chloe também acabou sendo cortada. Eu acho até que deveria ter tido mais páginas ou até mesmo 2 capítulos inteiros só para essa parte sendo adaptada, até para eles conseguirem aprofundar um pouco mais e até mesmo, quem sabe, colocar algumas coisinhas originais, mas infelizmente não acabou sendo esse o caso. Mas ainda assim, eu gostei do jeito que foi adaptado para o mangá. Eles tiraram algumas coisinhas ou até mesmo mudaram algumas coisas de lugar, mas para mim não deixou pelo menos tão confuso assim, pelo menos uma parte da explicação desse loop temporal da Chloe, que, como eu disse, aqui desse capítulo é só uma parte dele, tá? Mais pra frente a gente vai ter ainda mais informações sobre essa linha temporal em que o Rimuru morreu. Enfim, eu acabei gostando de finalmente ver adaptado essa parte da história do anime, principalmente toda essa reviravolta. Mas agora eu tô um pouquinho preocupado sobre como serão os próximos 2 capítulos do mangá. E vocês me perguntam do porquê que eu tô tão preocupado? Bem, é por conta do anime. Como vocês devem ver, ainda tem algumas coisas pro mangá adaptado do volume 11, mas o anime logo logo vai acabar alcançando o mangá. E eu tô com um pouquinho de medo dos próximos capítulos eles rusharem e muito o volume 11. E tipo assim, tem coisa o suficiente pra ainda dar pelo menos uns 4 capítulos. 4 ou 5, no máximo. E não pra ser adaptado em 2 capítulos. E é por causa disso que eu tô meio preocupado, mas infelizmente não tem muito o que a gente fazer, além de apenas esperar. Mas então, é isso, gente. O que vocês acharam desse capítulo? Ficaram meio confusos com essa parte de viagem no tempo? Comentem aí, porque eu vou querer saber, e quem sabe talvez eu consiga explicar uma boa parte, tá? Eu não vou dizer que eu vou conseguir explicar tudo, porque sinceramente nem eu tenho certeza se eu entendi 100% dessa viagem no tempo. Mas eu vou fazer meu melhor, tá? Então, se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixe seu like, ele ajuda pra caramba. Também não esquece de rapar, porque também ajuda. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.